Graça e paz, amados do Senhor. Queridos, hoje é a nossa última aula de escatologia e nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos, para que a gente possa gravar bem. Isso é um resumo de tudo que foi falado, tá? Eu gostaria de primeiro saber se tem algum irmão que ficou com alguma dúvida do que nós já vimos. A hora é essa. Bom, então vamos lá para a nossa revisão. Vamos fazer de uma forma rápida. Eu gostaria que os amados abrissem as apostilas a partir da página 84, tá? 83, perdão. Nós vamos começar a ver a segunda vinda de Cristo. Isso aqui basicamente é um resumo de tudo que nós já vimos, tá? Então, a segunda vinda de Cristo, a realidade dela, no tempo dos apóstolos, a segunda vinda era negada, 2 Pedro 3 e 4. E ainda hoje encontramos pessoas que negam a realidade dessa doutrina. Por isso é necessário demonstrar pelas Escrituras a sua realidade. Ela é estabelecida por vários testemunhos bíblicos. Pelo testemunho dos profetas, nós temos Zacarias 14, do 3 ao 5, Miqueias 3:1, Ezequiel 21, 26 e 27, pelo testemunho de João Batista, Lucas 3, dos versículos 3 ao 6, pelo testemunho de Cristo, João 14, 2 e 3, pelo testemunho dos anjos, Atos 1, 11, pelo testemunho dos apóstolos, aí segue a referência. A natureza da segunda vinda, ela não é espiritual, ela é literal, tá? A vinda espiritual, nós temos a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, tá? A conversão do pecador, tá bom? Como conversão do mundo, né? A literalidade dela, Cristo voltará do jeito que ele foi assunto aos céus, tá? Quando nós dizemos que Cristo é a primícia dos que dormem, é porque ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, tá? E foi assunto aos céus com o corpo de homem, tá bom? Isso é muito importante que nós tenhamos essa compreensão, porque essa é a base da fé que nós professamos, tá? A palavra parousia, ela indica uma presença pessoal, está lá em Atos 1:11, 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Seria muito interessante que os irmãos acompanhassem com a Bíblia aberta e que fossem vendo essas referências bíblicas para vocês terem exata noção do que a gente está falando, tá? É de suma importância que vocês façam essa viagem pela Bíblia, né? Para vocês poderem acompanhar e estarem vendo realmente que o que a gente está pregando aqui, que o que a gente está ensinando aqui, tá? Tem o respaldo bíblico. Não adianta só eu falar que está lá. Vocês precisam confirmar. A palavra Apocalipse, ela indica a visibilidade da vinda do Senhor. E o termo Apocalipse é usado nas seguintes passagens. Aí segue. Aí vem o termo Epifânia, aparição ou manifestação.
Diz que a segunda vida do Senhor será súbita. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Então, a segunda vinda de Cristo, ela é próxima do ponto de vista histórico. E ela será em duas fases, tá? A primeira fase, o arrebatamento da igreja nos ares, né, que é a parousia. E a segunda fase, a revelação ao mundo, na terra. Só que essa primeira fase, queridos, a gente precisa entender uma coisa, que o próprio Senhor já falava, olha, antes do arrebatamento da igreja, é quase que simultâneo, mas antes do arrebatamento, nós teremos a primeira ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ou que se encontravam no seio de Abraão, não estou falando no Hades, não, no seio de Abraão, tá? Quando Jesus leva cativo o cativeiro, entendeu? Aqueles que se encontravam no seio de Abraão com os que dormiram em Cristo, esses participarão da primeira ressurreição. Quando a trombeta, quando o arcanjo tocar a trombeta por ordem de Deus, o que vai acontecer? O Senhor vem nos ares buscar a sua igreja e, antes de buscar a igreja, antes de arrebatar a igreja, haverá a primeira ressurreição, tá bom? E a segunda fase é a revelação ao mundo na terra. Como se dará isso? Tá? O Senhor reinará durante 1000 anos a partir de Jerusalém. Tá bom? Então, para isso, Israel será restaurada durante a grande tribulação. Amém? Analogias. Há na Bíblia analogias interessantes a estes dois aspectos da segunda vinda. A primeira, Davi, a volta de Davi da outra banda do Jordão, depois de Abraão e seus seguidores terem sido derrotados. A ida de Judá ao seu encontro e a volta dos dois juntos para Jerusalém. Isso está lá em 2 Samuel 19, 10, 15 e 40. E 2 Samuel, capítulo 21 e 3. Joiada, a revelação particular de Joiada aos capitães e aos cários, e a sua revelação pública um pouco mais tarde. Pedro, o encontro de Pedro com Jesus andando sobre as águas. Pedro foi até ele, e os dois voltaram juntos para o barco. Mateus 14, 22 ao 34. Paulo, quando Paulo aproximou-se de Roma, os irmãos foram ao seu encontro, e todos voltaram juntos para a capital. Isaac, o encontro de Isaac com Rebeca. Neste trecho, Abraão é um tipo de rei que faria o casamento de seu filho. Essa passagem de Isaac ela é muito bonita porque ela simboliza, ela é uma tipologia do encontro de Jesus com a igreja. O servo anônimo, um tipo de Espírito Santo que não fala de si mesmo. Que não fala de si mesmo, mas das coisas do noivo para conquistar a noiva. Lá em João 16, do 13 e 14. E que enriquece a noiva com presentes do noivo. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. E Gálatas 5, 22 e 23. E que traz a noiva ao encontro do noivo. Rebeca é um tipo da igreja, a virgem noiva de Cristo. Isaac é um tipo do noivo, a quem, não havendo visto a noiva, ama através do testemunho do servo anônimo. 1 Pedro 11, 8.
e que sai ao encontro de sua noiva para recebê-la. Estes incidentes não provam a teoria, mas ilustram a dupla natureza da volta de Cristo. Pré-tribulacional, a primeira fase, Apocalipse 3:10. Pré-milenista, a primeira e a segunda fase, 2 Timóteo 2:12. Os sinais que precedem a segunda vinda, sinais nos céus, tem lá a referência, sinais na terra, terremotos, guerra, fome, progresso científico, apostasia, tempos difíceis. Amados, deixa eu ilustrar para vocês aqui com um pouco da Covid-19. Até o surgimento dessa peste, a ciência levava de 5 a 10 anos para fazer uma vacina. Tá? Nessa, agora, foram 8 meses de pesquisa. Pesquisa e teste. Eu não sei se alguém vai ficar com rabo de jacaré. Eu estou correndo risco, porque eu já tomei a vacina, né? Ainda não vi crescer nenhuma escama, não. Mas o progresso científico que nós temos visto nos últimos tempos é uma coisa assim absurda, tá bom? A apostasia, nós estamos presenciando isso hoje nas igrejas. Nas igrejas onde a sã doutrina é pregada, nós vemos a igreja cheia de bancos vazios, tá? As pessoas procuram o Deus do seu próprio ventre, que é Mamon. Então, as pessoas hoje procuram sinagogas de Satanás para fazerem pacto com o diabo através da prosperidade financeira. Não pensem que isso é coisa de Deus. Não é. Biblicamente, nós provamos que a teologia da prosperidade não é uma teologia, é uma heresia. E as placas de igreja que a professam são sinagogas de Satanás. E isso é ensino de demônio. Tá? Então, nós já estamos no princípio das dores. Amém? Tribulação. Imediatamente após o arrebatamento da igreja, inicia-se um período de tempo na terra que a Bíblia chama de tribulação. Aí, amados, nós temos os tipos de tribulação. Os teólogos se dividem em 3 diferentes correntes: mid-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. Tá? Os mid-tribulacionistas, na qual eu me incluo, tá? São os defensores da opinião que acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da tribulação e será arrebatada no meio, mid, dos 2 períodos de 3 anos e meio cada. Seus defensores citam Atos 14, 22, para fundamentar essa opinião. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passará por todo o período da tribulação e será arrebatada apenas após a tribulação, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Eles não distinguem a segunda vinda em 2 fases. Aí, amados, nós temos um problema. Por quê? Porque lá no livro de Marcos, capítulo 14... Davi, pega a minha Bíblia, por favor. Marcos, quando Jesus fala acerca da grande tribulação, é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz que se o Senhor não abreviasse
está escrito aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor. Marcos 13, 14. Já vou ler aqui para vocês, amados. Deixa eu abrir aqui a Bíblia no computador, é rapidinho. Se quiser, eu coloquei no chat aí. Me ajuda aí. Marcos 13, a partir do 14. Quer que eu leia? Lá no 19, lê para mim. 19, né? Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Lê o 20, por favor. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Amém. Então, amados, como a gente está vendo, as teorias teológicas, elas têm que se sustentar na palavra de Deus. E quando a gente vai fazer a correta exegese, a gente vê que não é bem assim, né? Os pré-tribulacionistas são os defensores da doutrina que acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada antes que ela se inicie. O mesmo amparo que a gente tem para os pós-tribulacionistas, nós temos para o pré-tribulacionista. Está lá em Marcos, tá? Aonde o próprio Senhor Jesus diz que a igreja vai passar por parte da tribulação. E aí, como é que faz? Vocês estão entendendo? É aonde o teólogo não pode querer criar um elefante de 7 pernas, né? O teólogo tem que ficar com o elefante de 4. Tá bom? É o que o pastor Osimar falou. Você pode distorcer sua visão com uma ilusão de ótica? Pode. Mas na hora que você olha para a realidade bíblica, não tem como. Amém? Período da tribulação. Segundo as Escrituras, o período da tribulação é de 7 anos. Um período que será abreviado por causa dos eleitos. Mateus 24, 22. Identificado como a 70ª semana de Daniel. A tribulação é também chamada de 70ª semana de Daniel. Deus revelou a Daniel que 70 semanas de anos, Ezequiel 4, 5 e 6, Gênesis 29, 27, Levítico 28, 25, 8, Daniel 9, do 2 e 24, estavam determinadas sobre Israel. Estas 70 semanas iniciaram-se com a volta de Neemias e com a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Daniel 9, 25 e Neemias 2, do 1 ao 8. O sacrifício de Cristo, o sacrifício na cruz, ocorreu depois da semana 69, Daniel 9, 25. Bem como a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. No mesmo capítulo de Marcos 13, lá no comecinho, os discípulos, assombrados com a suntuosidade do templo de Herodes, falam para Jesus, ó, que coisa linda. E o Senhor Jesus fala, olha, isso tudo que vocês estão vendo aí não vai ficar pedra sobre pedra. E essa profecia se cumpre no ano 80, quando Roma invade Jerusalém e a destrói totalmente, tá? As semanas entre 69 e 70 é um período que está reservado para os gentios.
Essa semana, esse período, entre a semana 69, que é o período da morte, ressurreição e assunção de Cristo, até a segunda volta, é um período que Deus reservou para que todo povo, língua e nação seja alcançada pelo Evangelho. Tá? E por que essas semanas, esse intervalo entre uma semana e outra é tão longo? Porque o Senhor não quer que nenhuma alma só se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Essa semana ela será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Tá? A primeira metade da tribulação, a aliança de Israel com o anticristo. A segunda parte da primeira metade, as 2 testemunhas. Segunda metade da tribulação, chamada de grande tribulação ou angústia de Jó. Aí nós vamos ter perseguição aos judeus, perseguição aos convertidos, a besta política, o anticristo, a besta religiosa e o falso profeta, os 144 mil judeus, a abominação desoladora. Tá? O milênio. Depois da tribulação de Cristo, voltará à terra com seus santos e inaugurará o reino milenial. A palavra millennium vem do latim mille e anos, que significa 1000 anos. O termo grego usado na Bíblia é kilians, ou quiliasmo, né? A transliteração para o português é quiliasmo. Tipos de milênio, nós já vimos, são os amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas históricos e o pré-milenista dispensacionalista, no qual me incluo. A natureza do milênio. Cristo reinará, Davi reinará, os crentes reinarão, haverá justiça, haverá conhecimento de Deus, haverá paz, haverá prosperidade e haverá longevidade de vida. As ressurreições, nós temos as ensinadas no Antigo Testamento com toda a referenciação bíblica. Ensinada pelo Novo Testamento com toda a referenciação bíblica da apostila. Naturezas da ressurreição, temos a universal e a dupla. A primeira ressurreição, 5 partes. Cristo, a primícia, as primícias. A igreja, pré-tribulacionista, talvez representada por Enoque. As 2 testemunhas, mid-tribulacionistas. Mártires da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento. Pós-tribulacionista. Salvos do milênio, pós-milenista. A segunda ressurreição. Características do corpo ressuscitado, do crente, identificado como corpo sepultado, semelhante ao de Cristo, real, livre de limitações terrenas. A do incrédulo, a ressurreição será mortal, o corpo será mortal e corrupto. Tá? Os julgamentos. O juiz. Nós temos Deus e temos Cristo e as referenciações bíblicas. Nós temos os santos como auxiliares. Natureza do julgamento. Nós temos Bema, que é o tribunal. Israel, gentios, a besta e falso profeta, anjos, Satanás, juízo final e o trono branco. Amados, é o que eu falei para vocês aqui. Eu vou encerrar nossa aula agora, tá bom? E aquilo tudo que eu expliquei para vocês. Peguem a apostila, estudem essas referências, entendeu? Aquilo que gerar dúvidas, me procurem, ou procurem o pastor Mário ou o pastor Osimar, tá? Não existe diferença entre nós. Nós falamos uma só língua, porque professamos uma só fé. E a nossa visão é una, tá bom? Então, vocês busquem essas referências, estudem essas referências, porque eu vou cobrar na prova, tá? Essas referências. Então, eu vou perguntar lá,
No julgamento, o que é bema? Qual é o tribunal? Qual é o julgamento para galardão? Quem é o juiz? Isso tudo vai ser perguntado, amados. Tá? Então, essa é a necessidade de vocês estudarem toda a referenciação bíblica. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, já que ninguém tem dúvida, é porque todo mundo entendeu escatologia de alto a baixo. Ô, pastor, Fala, Dé. todo mundo está perdido. É muita coisa. Olha, veja só, a questão da tribulação que o senhor estava falando. Então, no caso, a nossa crença hoje é que a igreja, uma parte vai passar pela tribulação, é isso, que o senhor falou? E a nossa visão ela é midi-tribulacionista. Por quê? O amparo que nós temos, o amparo bíblico que nós temos, além de Atos 14, 22, nós temos também o livro de Marcos, de Mateus. Nos evangelhos sinóticos, que são aqueles que são parecidos, Marcos, Mateus e Lucas, né? O que ocorre? Você tem passagens que foram faladas pelo Salvador que se encontram nos 3 evangelhos sinóticos, tá? E você ainda tem outros amparos no livro de Atos. Isso é suficiente para afirmar que se trata de uma doutrina bíblica, tá? Apesar de não ter peso de salvação, ela é uma doutrina, porque você tem um embasamento. Tá bom? Você encontra o amparo para isso na palavra de Deus. Já a pós-tribulacionista, você pode até dizer que sim, mas a palavra de Deus diz claramente que não. Os pré-tribulacionistas, né? A palavra de Deus nos afirma que até existe amparo em 3 livros também. Tá? Mas, lá em Marcos, Mateus e Lucas, nos diz que a igreja vai passar por parte da tribulação, sim. E quem fala isso é o próprio Cristo. Quando ele diz que se os tempos da tribulação não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. Ou seja, o próprio Cristo está falando que a igreja vai passar por parte da tribulação. Entendi. Tá? Entendi. Porque eu imaginava o seguinte, que a gente realmente a gente já está passando pela tribulação, né? Todos nós. Não, de forma nenhuma. Ixi, olha, ainda falta um bocado de poeira ainda para chegar na tribulação, viu? Isso então não é nem o princípio ainda do Heber. Não, nós estamos no princípio das dores. Agora, quanto tempo vai durar o princípio das dores? Só Jesus o sabe. Entendi agora. Entendi. Esclareceu. Olha, para vocês terem uma visão melhor acerca das eras da igreja, deem uma lida nas 7 cartas aos anjos da igreja das igrejas da Ásia, tá? Lá em Apocalipse. Vocês vão entender. É só olhar para a igreja que vocês vão entender em qual fase nós estamos. Pastor, o senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Quando ali fala que Davi reinará, é literalmente ou só uma tipologia para Cristo? Oi? Quando na apostila ali fala que Davi reinará no milênio, né? Sim. Ali ele está falando literalmente do próprio Davi ou de uma tipologia de Cristo? Não está falando do próprio Davi, não. Ele fala da promessa que foi feita a Davi por Deus. Deus fala que o trono de Davi seria eterno. Então, ele fala da semente de Davi, Cristo.
tá? Davi morreu e não ressuscitou. Davi foi guardado com seus pais. Ele vai ressuscitar? Vai. Na primeira ressurreição dos mortos, Davi vai ressuscitar. Mas o governo milenar não será dividido com ninguém. É Cristo. Cristo é o rei. Rei dos reis, senhor dos senhores. Leão da tribo. Fala isso que é a descendência, né, de Davi, né? É a descendência de Davi. Davi que é Cristo, entendeu? É a aliança davídica. Se os irmãos se lembrarem, nós estudamos a aliança davídica. Vamos lá, gente, que a hora é agora. A irmã está aqui pensando na pergunta que ela vai fazer. O pastor Vitor, é o pastor Mário, logo no início, ele perguntou o seguinte: o conflito em Israel tem a ver com os fins dos tempos? Lógico que tem. É lógico. O relógio começou a rodar. Tá? O relógio começou a rodar e não foi de agora, não. Foi desde 1948. Quando o Senhor trouxe de todas as partes do mundo o povo de Israel. Tá bom? Agora nós precisamos compreender, amados, que se alguém disser eis que o Cristo está ali ou que o Cristo está acolá, isso é coisa do anticristo, tá? Porque um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Não nos cabe conhecer tempos ou eras, tá? Mas os sinais estão aí. Os sinais estão aí, né? Cristo falou acerca desses sinais. Qual a pergunta? Eu não tô com o chat aqui. Pode fazer a pergunta. Então é isso, amados. A gente tem que estar... O Luiz Carlos perguntou quem são as testemunhas que irá pregar na grande tribulação. As testemunhas que irão pregar na grande tribulação é a igreja de Cristo, tá? É a igreja de Cristo, tá bom? Nós temos que ter, exatamente, nós temos que ter a noção, tá? De a pregação, tá? A pregação, ela depende única e exclusivamente do homem. Aí os irmãos podem me perguntar, mas vem cá, o Espírito Santo não vai ser retirado? Tem um avião passando por aí. Que não é aqui. Amados, da mesma forma que o Espírito Santo visitava homens nos tempos antigos, ele vai visitar também. Ele só não estará mais presente tempo integral. Tá bom? Mais alguma pergunta? Diga lá. Não, a grande tribulação, a igreja vai passar por um período da grande tribulação. Sim. Pronto, irmã. Ô, pastor, essas duas testemunhas não seriam o Enoque e o Elias? Não. Não. Irmã, olha só. Vamos compreender a palavra de Deus, tá? As duas testemunhas, elas são descritas como 2 oliveiras e 2 castiçais que antecedem o Senhor na terra. Ambos são capazes de devorar, tá, os seus inimigos. Tá bom? Deixa eu me retratar aqui, que eu acabei de olhar aqui um achado meu aqui. Então, eles são identificados
tá? Como dois crentes desconhecidos a quem Deus chama para suas testemunhas nos tempos finais, tá? As duas testemunhas de Apocalipse 11, do 13 ao 12, 11, 3 e 12, 1, tá? É a tipologia de Moisés e Elias, e Enoque e Elias, tá? Moisés e Elias são vistos como possibilidade devido ao poder das testemunhas de transformar água em sangue. Apocalipse 11, 6, pelo qual Moisés é conhecido. Êxodo, capítulo 7. As duas testemunhas também têm o poder de destruir pessoas com fogo do céu. Apocalipse 11, 5, pelo qual Elias é conhecido. Mas, amados, vamos lá para a palavra de Deus agora, tá? Essas testemunhas são tipologias desses profetas, tá? Elias até poderia ser uma realidade, porque Elias não conheceu a morte. Ele foi transladado em vida, tá bom? Mas Moisés não. Seria necessário que Moisés ressuscitasse, tá? Aí nós temos que, para ele ressuscitar, a primeira ressurreição teria que ter acontecido. Amém? Mas o Enoque também não foi. Enoque não foi. Foi Tá. levado, arrebatado, foi levado na carroça. Enoque também foi o termo não é arrebatado, é transladado. Transladado, certo? Mas são. Moisés também acharam o corpo, não foi? O corpo de Moisés não foi encontrado. Não. Peraí. Moisés foi sepultado, tá? E houve uma disputa pelo corpo de Moisés entre Lúcifer e o arcanjo Miguel. Agora, qual o motivo dessa disputa pelo corpo de Moisés? É porque aonde Moisés fosse sepultado, se fosse conhecido dos homens, ali seria um ponto de idolatria. Tá? Então a gente precisa compreender a palavra de Deus, tá bom? Moisés teve o seu corpo sepultado pelo arcanjo Miguel. É só olhar a carta de Judas. É a última carta antes de Apocalipse. Tá bom? E é ali na carta de Judas que está baseada a autoridade espiritual. Isso é uma coisa que também precisa ser compreendida. Quando o arcanjo Miguel não ousa proferir sentença de condenação contra Lúcifer. O que ele diz? Antes o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Eu vejo muito crente falando que eu vou pisar na cabeça de Satanás. Não vai não, filho. Só quem pisou a cabeça de Satanás foi Jesus Cristo. O negócio não é assim como o povo fala e canta aí fora, não, viu? Lúcifer, apesar de ter sido expulso do Éden, do monte de pedras afogueadas, ele continua sendo um anjo. Caído, mas é um anjo. Os demônios são demônios? São, mas são anjos caídos. E não perderam a sua autoridade espiritual. A prova disso a gente encontra no livro de Daniel, quando o anjo Gabriel é interrompido na sua missão durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Era uma potestade do ar daquela região. Tá? Foi necessário que o arcanjo também fosse lá para franquear a passagem do anjo Gabriel. Tá bom? Então, amados, eu vejo, isso aí é opinião minha, tá? Que são tipologias. Tá? Que são tipologias. E quem vai pregar a palavra são crentes desconhecidos. Olha o termo bacana. Desconhecidos, a quem Deus chama para serem suas testemunhas nos tempos finais. Tá? E serão cheios do Espírito Santo. Amém? Mais alguma dúvida?
Eu vou postar um texto agora aí no grupo, tá? E vocês escolham, segundo o entendimento de vocês, tá? Qual seria a melhor interpretação, tá bom? Eita, Jesus, cadê o Telegram? Deixa eu abrir o Telegram aqui. Eu vou postar isso no Telegram e depois eu vou postar no grupo aqui para o povo do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas então, amados, é isso, tá? Eu falei que não ia demorar, mas as perguntas dos irmãos... Prontinho, queridos, acabei de postar. Tá? Mais alguma pergunta? Então, amados, basicamente é isso aí, tá? Aí estão as vertentes, o que pensam. Eu tenho um entendimento de que se trata de uma tipologia, que serão realmente pessoas desconhecidas, não serão pregadores conhecidos, né? E serão chamados, tá, para estarem aqui pós o arrebatamento da igreja. E serão pessoas cheias do Espírito Santo. Quando dizem que é Moisés ou é Elias, no que diz respeito às coisas que eles praticaram, que foi praticada por intermédio deles, tá? Mas não especificamente que seriam eles, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu vou estar passando para o pastor Mário agora. Eu dou aí 3 minutinhos de intervalo para os irmãos, tá bom? Fiquem com Jesus.